atividade para fazer sobre esse conteúdo, que era da página 47, questão 2 e 3. Então, o que dizia a segunda questão? Pedia para você copiar no seu caderno, né, as questões abaixo, e perguntava: What is the function of the simple past? Qual é a função do passado simples? E aí ele ia lhe dar aí 6 opções. Dizer que to talk about complete actions in the past. Então, para falar sobre ações completadas no passado. Será que é uma opção correta? Letra B. To talk about actions in progress in the past. Para falar sobre ações em progresso no passado. Primeira coisa que eu sei logo é que não existe, né? Ações em progresso no passado. É meio estranho esse negócio. O passado terminou, né? Então não tem progresso lá. To talk about incomplete actions. Então, para falar sobre ação, aqui ficou 2 vezes about, ó. Mas desconsiderem uma, tá bom? Para falar sobre ações incompletas. Será que é uma opção? Letra D. To talk about an specific time action. Para falar sobre ações de um tempo inespecífico. É um tempo que eu não sei quando aconteceu. Letra E. To talk about facts and habits in the past. Para falar sobre fatos e hábitos no passado. E a última. To talk about a sequence of events in the past. Para falar sobre uma sequência de eventos no passado. Então, essas são as opções. E aí, é só para você marcar quais eram as corretas. Então, nós temos 3 opções corretas, né? A primeira, para falar sobre ações completas. A letra E, para falar sobre fatos e hábitos no passado. E para falar sobre uma sequência de eventos no passado. As outras 3 não são corretas. E a terceira questão dizia para você se basear no seu conhecimento, e aí você iria trocar, aliás, as letras por palavras apropriadas, completando com as regras. Que regras? Aquelas regrinhas que nós acabamos de ver lá no conteúdo que eu especifiquei. Então, por exemplo, ele quer saber na letra A. O que eu adiciono? Add, né? To the end of regular verbs. Então, o que tem no final dos verbos regulares? Depois ele continua. The simple past of the verb be. O passado do verbo be é. E aí ele quer saber qual é o passado do verbo be que eu utilizo para o sujeito. I, he, she, it. E, na letra C, qual é o passado do verbo to be que eu utilizo para you, we, they. Então, eu teria que verificar, já que o verbo to be é um verbo irregular. Então, eu ia lá na tabela de verbo e buscava essa informação. Letra D. Use. O que eu uso para as frases negativas? Lembram o que a gente usa para as frases negativas? Aliás, interrogativa, desculpa. E letra E. For the negative form. Então, o que eu utilizo também para a forma negativa? Então, ele vai perguntar na letra D. É uma continuação de uma frase, né? Uso tal coisa para a frase negativa, para a frase interrogativa, e tal partícula para a forma negativa. E letra F, ele vai perguntar quais são os verbos que têm formas especiais e que eu necessito conhecê-los. Então, ficava assim a resposta, né? Adiciona ED no final dos verbos regulares. O passado do verbo be para esse sujeito, I, he, she, it, é was. E para you, we e they é were, né? O verbo to be ele tem 2 formas. O que eu vou utilizar nas frases interrogativas? Que aqui, no caso, está faltando um R. Desculpa aí. Use, eu vou usar o did, né? E na forma negativa eu vou utilizar did not, que aí eu posso abreviar e colocar did not. E
Os verbos que possuem formas especiais são os verbos irregulares. Lembram que cada um tem uma forma diferente? Então, era isso. Thank you. E não pode esquecer, stay home, fique em casa, tá bom? E até a próxima.